Olá pessoal, meu nome é Gustavo Polidoro, eu sou gerente de produtos na Viapol, estou lá há mais de 7 anos, trabalho com essa linha de soluções há 12 anos e estou vindo hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o concreto reforçado com fibras. Como a gente utiliza esse produto, quais são os conceitos, quais são os tipos de obras que a gente pode utilizar. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando desse evento com vocês. Eu começo a apresentação fazendo uma analogia que eu acho que é o conceito principal que a gente usa em todas as tecnologias e também na construção civil. A gente sempre brinca, né? O ditado, a natureza é perfeita. E realmente é. O que a gente tenta fazer ultimamente com a tecnologia é adaptar as principais características, as principais qualidades da natureza para a tecnologia e utilização para nós como seres humanos. Aqui eu uso esse exemplo do pássaro e esse avião que foi desenvolvido baseando aí toda a aerodinâmica, a potência que pode ser desenvolvida. E aí agora eu trago um pouquinho disso para a nossa construção civil aí de todo dia. Aqui no Brasil é muito comum, quantas pessoas já não viram essas casinhas aí dos João de Barro, né, em vários postes, está espalhado em todas as cidades. A casinha do João de Barro é o melhor exemplo que existe na natureza de construção e estrutura reforçada com fibras. Por quê? O que ele faz? Ele pega o barro, pega gravetos, pega grama, mistura isso com o barro e esse material vira o estruturante da casinha dele. Então, poxa, se existe um exemplo na natureza, isso eu estou citando apenas um, por que não adaptamos isso para a construção, né? Isso é algo novo? Isso é uma tecnologia diferente que a gente está falando? Não tanto. Se a gente pegar, esse aqui é um exemplo que eu acho muito legal. Essa casinha de João de Barro que vocês estão vendo, ela foi, na verdade, utilizada fibras sintéticas para concreto na construção dela. Esse aqui é um exemplo muito bacana, porque a gente estava fazendo uma obra numa região bem rural, e as fibras ali durante a concretagem, na própria concreteira, acabam ficando um pouco de fibras, né? Pelo chão, por toda a aplicação. E quando a gente observou, esse João de Barro estava pegando macrofibras poliméricas, sintéticas, e usando como reforço na casinha dele. Então isso aí para mim foi fechar esse ciclo perfeito do que a gente está fazendo. Mas não só do exemplo na natureza, eu vou mostrar para vocês como é o histórico e o conceito desse concreto reforçado com fibras. Como ele funciona, quais são as caracterizações, os tipos de fibras que existem hoje no mercado e como elas atuam, quais propriedades elas geram no concreto, quais são os fatores críticos para uma fibra ser melhor que a outra, são as variáveis, as características delas. As aplicações, que tipo de obra a gente utiliza isso, com quais vantagens, quais condições, as normas brasileiras, que aí estão vigentes esse ano, foram lançadas em fevereiro desse ano, e eu finalizo a apresentação mostrando para vocês alguns cases de obras. Esse é o programa que a gente vai falar hoje. Então, falando de um histórico, além da gente adaptar na natureza, quando a gente fala de uso de fibras para reforço estrutural em construções, não estamos falando de uma solução nova, Já existem relatos de milhares de anos onde os faraós, na época, pegavam crina de cavalo, palha e misturavam com barro para construir os tijolos na construção das pirâmides. Então, isso já é um exemplo de conceito de reforço de material compósito fibroso numa construção, numa engenharia. E aí, de lá para cá, a gente só veio desenvolvendo essa engenharia. Surgiu o concreto à base de pozolana, o concreto na Roma Antiga. Aí a gente traz para a década de 19, já surgiu o concreto armado, a base de cimento Portland. Na década de 60 surgiram as fibras metálicas, então a gente já teve um pulo grande nessa época pós-Segunda Guerra Mundial, onde se desenvolveu muito a engenharia para a utilização desses produtos. Na década de 90 se intensificaram os usos de materiais derivados do petróleo, surgiram as microfibras sintéticas
E depois, em 94, as macrofibras sintéticas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como elas funcionam. Então, conceitualmente, o que difere um concreto convencional para um concreto reforçado com fibras? O concreto simples, como a gente conhece, é uma mistura de água, brita, areia e cimento, né? E ele é hidratado, você tem uma rocha moldável, ou seja, você adapta a geometria dele para a sua necessidade. Só que esse material é caracterizado como material frágil. Na engenharia, uma caracterização do material frágil é um material que, quando submetido a tensões, ele não tem a capacidade de se deformar sem se romper, como é o caso do aço. Então, outros exemplos de materiais frágeis: vidro, cerâmica. Esse tipo de material não tem deformação. Quando ele se deformar é porque ele já rompeu totalmente e perdeu a sua integridade estrutural. Quando eu adiciono as fibras nesse concreto, eu mudo justamente esse tipo de comportamento. O meu concreto passa a ter um comportamento pseudodútil, ele passa a ser um material fibroso, né? Que a gente chama de compósito. Esse concreto vai ser capaz de absorver tensões, né, e dissipar energia dentro do concreto mesmo após fissurado. E com essa característica no concreto, essa aplicação do produto abre um leque muito grande de diferentes tipos de obras que a gente pode utilizar as fibras com bastante economia e praticidade, substituindo telas de aço, ou também as fibras de aço, com bastante sucesso. Para a gente falar um pouquinho e entender como essas fibras funcionam, o primeiro passo é a gente diferenciar o que é micro e o que é macrofibra. Começando com as microfibras, elas são fibras bem fininhas, vocês podem estar vendo aí na imagem agora. Elas são fibras que têm no máximo 24 milímetros de comprimento e são classificadas pela norma brasileira, NBR 16942. Essas fibras, elas têm um diâmetro muito pequeno, então elas não provêm nenhum incremento na capacidade estrutural do concreto. Elas são usadas puramente para controlar fissuras por retração, que são muito comuns no concreto e argamassa, né? Geralmente concretos e argamassas expostos a intempéries como sol, vento, calor, tudo isso faz a água sair rápido do concreto, que potencializa essas fissuras. Essas fibrinhas chegam a ter milhões de filamentos por quilo e elas interceptam essa fissura, fazendo com que ela não se propague. Tá? Esse material pode ser usado em qualquer tipo de aplicação. Então, esse é um produto coringa que pode ser também utilizado associado a reforços primários, como macrofibras, telas, vigas estruturais e tudo mais. A Viapol conta com um produto chamado FiberStrand, que é esse produto voltado para microfibra sintética para reforço secundário. É uma fibra de polipropileno virgem, puramente sintética, tem 12 milímetros de comprimento, e a dosagem mais usual desse produto, gente, é 600 gramas por metro cúbico. Assim, 90% dos casos, a dosagem utilizada é essa. Tá? Agora entrando no que vai ser um pouco mais o foco dessa apresentação, a gente vai falar das macrofibras estruturais, essas fibras que eu falei para vocês que incrementam a capacidade portante do concreto. Elas também são classificadas pela NBR 16942, tem um diâmetro superior a 0,3 milímetros e o comprimento acima de 38 milímetros. Então essa fibra ela é capaz de redistribuir esforços na matriz do concreto e proporcionar utilidade. No caso das fibras sintéticas, a dosagem vai de 1,8 até 10 kg por metro cúbico e nas macrofibras de aço pode ir de 15 a 50 kg por metro cúbico. As principais normas usadas para ensaio de performance dessas fibras são a NBR 16940 e a EN 14651. Essas fibras, além de proporcionarem essa característica ao concreto, traz algumas outras vantagens. Por exemplo, reduzem a exudação, que é muito comum em pisos de concreto. A fibra promove uma melhor coesão do concreto, evitando a sedimentação do agregado graúdo, a brita. E isso potencializa, né, a resistência do concreto em evitar que a água flore na superfície. Então essa acaba sendo outra vantagem. Por eu ter uma fibra reforçando tridimensionalmente esse concreto, eu tenho uma alta resistência ao impacto e à fadiga.
E isso é uma propriedade importante, principalmente quando a gente fala de pisos e pavimentos com alto tráfego rodoviário ou alto trânsito de empilhadeiras. Além disso, essa fibra consegue também controlar fissuras por retração. Essa é uma retração um pouco diferente que acontece aí ao longo da vida útil do piso, que é importante ser considerada também, associando isso à resistência a evitar o empenamento em piso de concreto. Falando em tipos de fibra, hoje a gente tem vários tipos de geometrias e é assim que a gente classifica esses tipos de produto. Nos casos das fibras de aço, temos basicamente dois tipos: as fibras com ancoragem em gancho nas pontas e as fibras onduladas. No caso das fibras sintéticas, nós temos três: as fibras do tipo twist, que ela vem enrolada num feixe, como se fosse uma cordinha; as fibras do tipo tape, que são fibras um pouco mais achatadas; e as fibras do tipo stick, ou palito, numa tradução literal, que são fibras mais rígidas e são aí usadas principalmente para reforço em peças pré-moldadas ou concreto projetado, por conta dessa característica. Então, a gente olhar uma macrofibra sintética e a fibra de aço, a gente está comparando plástico com aço. Como que esses dois materiais podem proporcionar resistências equivalentes ao concreto? A resposta para essa pergunta está nessa primeira linha aqui, que é o número de filamentos por quilo, o número de fibras que você tem por quilo de amostra. No caso das fibras de aço, você tem de 4 a 5 mil fibras por quilo e as macrofibras passam de 200 mil filamentos por quilo. Eu brinco sempre que é como se fosse um exército com maior número de soldados, um pouco mais fraquinhos, mas com um número infinitamente superior. Então aí você acaba equivalendo as forças aí que proporcionam. Só que isso, no caso do material sintético, eu tenho associado uma grande capacidade de resistência química ao concreto, porque eu estou falando de material inerte, não suscetível à corrosão e nem a magnetismo, que é uma propriedade importante em pisos. Na Viapol nós contamos com dois produtos em nossa linha: a ToughStrand SF, que é a nossa fibra de alta performance, top de linha, e a ToughStrand MaxTan, que também é uma excelente macrofibra, utilizada bastante também aqui nas aplicações nacionais. Então, esses produtos estão disponíveis no mercado. A diferença principal entre eles é o módulo de elasticidade e a cor, basicamente. E nós temos aí diversos cases de sucesso com ambos os produtos que eu vou mostrar para vocês no final da apresentação. Agora, entendendo um pouquinho como que essa fibra funciona. Então, a gente viu, tem micro, tem macro, e como que ela vai atuar? O que ela faz no concreto para gerar essa propriedade? Primeiro, o principal termo utilizado para essa propriedade da fibra no concreto é tenacidade. E aí eu fui buscar, né, as principais definições, e essa é perfeita. A tenacidade é a capacidade de um material absorver energia e deformar plasticamente sem fraturar. Esse adjetivo tem sido usado para pessoas, uma pessoa tenaz, né, que tem a capacidade de absorver bastante estresse, bastante complicações e mesmo assim continuar lá firme, forte, segurando a onda. Então é muito usado para isso também, e é a característica que a fibra vai proporcionar ao concreto. Então, como que ela vai funcionar? O concreto, quando ele está tensionado e ele surge ali uma pequena fissura e essa tensão continua sendo aplicada, as linhas de tensões se propagam no pico dessa fissura, fazendo com que a fissura se abra e se propague cada vez mais. Quando eu adiciono fibras nesse concreto, eu crio uma ponte de transferência de tensões entre essa fissura. Então, essas tensões, ao invés de se concentrarem no pico da fissura, elas passam para o outro lado através da fibra. Com isso eu tenho um controle de deformação e também consigo absorver essa energia. Outra brincadeira que eu faço é como se a gente tivesse feito um corte profundo, né, no nosso corpo. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai para o hospital, né, limpa ali e dá pontos. Qual é o propósito quando você faz isso? Manter aquilo ali fechadinho para não ter infecção, não entrar nenhum corpo estranho e para a cicatriz ficar pequenininha. A fibra é como se fosse milhões de filamentos, milhões de suturas espalhadas tridimensionalmente pelo concreto. Então é mais ou menos isso que ela vai funcionar.
Aí entrando mais na visão de engenharia, aqui quando a gente faz o ensaio de tensão e deformação no corpo de prova, quando eu tenho um concreto convencional e eu aplico carga e tenho uma deformação muito pequena, eu tenho colapso da estrutura, material frágil, como eu mostrei para vocês. Quando eu adiciono a fibra, eu mudo esse comportamento. Eu consigo ter grandes deformações, vejam a curva com alta deflexão e mesmo assim absorvendo carga. E essa curva ela pode estar mais para cima ou mais para baixo, dependendo da qualidade do material e da dosagem de fibras que você vai utilizar. Essa foto do ensaio é bem legal, que você consegue ver as fibras através da fissura. E se as fibras não tivessem aí atuando, você pode ver que esse concreto já teria colapsado há muito tempo. São elas que estão lá provendo ainda energia e resistência à estrutura. Agora, entrando um pouquinho, né, a gente entendeu como a fibra funciona, mas quais são as características que uma fibra tem que ter para ser melhor que a outra? Né? Como que eu vou potencializar a performance dessa fibra no concreto? O principal ponto, e é o primeiro que eu vou destacar, é a ancoragem da fibra no concreto. Principalmente quando a gente fala de plástico, né, um material polimérico, o plástico com o cimento, quimicamente, não conversam muito bem entre eles. Então, a melhor forma de você promover essa ancoragem é de forma mecânica. Então, você tem que ter fibras com ranhuras, com uma superfície rugosa, para que ela tenha o máximo de aderência na matriz do concreto. Por quê? Quando o meu concreto tensionar e a fibra for lisinha e escorregar, ela não vai conseguir transferir a tensão dela para o concreto. Hoje é conhecido no mercado que o melhor sistema de ancoragem de fibras sintéticas são o sistema de fibrilação, que é a fibra que depois de misturada no concreto, ela solta alguns fios ao longo do seu comprimento. Isso aumenta a área de superfície específica em contato da fibra com o concreto e assim eu aumento a performance do material na matriz cimentícia. Outro ponto importante, a dispersão da fibra no concreto. Se você não tiver uma boa dispersão, pode acontecer isso aí, que são os ouriços. São bolas de fibras que não dispersaram muito bem na estrutura. Isso é muito comum com fibras de aço, mas pode ocorrer também com as fibras sintéticas. Então, tenham muito cuidado para, quando utilizar uma macrofibra, entender que ela vai ter mecanismos para evitar esse ouriço. No caso desses produtos, existem a fibra de torcida num feixe, como eu mostrei, e também fibras que são fornecidas num sachê, né, enrolada com plástico insolúvel, que quando adicionado ao concreto, elas se abrem. A Viapol e a Euclid Chemical desenvolveram um sistema patenteado dessas fibras. Então, nós temos registradas 2 patentes para desenvolvimento dessas 2 propriedades, que são o sistema de fibrilação e a distribuição por twist, que é o que a gente chama. Então, essa propriedade confere máxima performance ao concreto e mostra o pioneirismo da nossa empresa no desenvolvimento das fibras para concreto. Outro fator crucial são o módulo de elasticidade, né, que é um fator entre a deformação que você tem no material pela tensão aplicada. Então, quanto maior o módulo da fibra, melhor. Quer dizer que eu vou conseguir absorver mais tensão sem que a fibra se afrouxe, sem que ela se solte e, consequentemente, potencializando uma maior abertura de fissura. Então, esse é um fator crucial. Essas são as normas utilizadas para esse ensaio de módulo, um ensaio bem específico, onde você mede com laser aí a tensão e a deformação no filamento. No caso da fibra Tough Strand SF da Viapol, o módulo de elasticidade alcançado é de 9,5 GPa. Isso é bem interessante porque é muito difícil conseguir esse módulo com plástico. Então é isso que confere também uma alta performance do produto quando aplicado. Outros fatores que entram aqui é o número de quantidade de filamentos por quilo, isso é interessante para manter uma distribuição mais homogênea da fibra. Outro fator crucial é a resistência química, e isso é muito importante. Existe no mercado brasileiro fibras de PET sendo vendidas para utilização em concreto. Isso não pode ser feito porque o PET não tem resistência ao ambiente alcalino do concreto.
que é um ambiente bastante agressivo. Então, antes de mais nada, você tem que saber qual é o tipo de fibra e qual a característica química dela para você estar utilizando. As fibras de polipropileno, polietileno, todas a classe das poliolefinas já são sabidas que têm essa resistência, mas é sempre bom checar. Falando um pouquinho mais do nosso material, a fibra hoje, a Tough Strand SF, é fabricada nos Estados Unidos, numa cidade chamada Lafayette, que fica a uns 100, 150 quilômetros de Atlanta, no estado da Geórgia. Então toda a produção é feita lá. Nós recebemos as matérias-primas por uma malha dedicada, uma malha ferroviária dedicada, onde são armazenados nesses silos. Esses silos alimentam diretamente os nossos sistemas de extrusora, onde a gente faz a extrusão do fio. Após a extrusão, a gente faz o filamento twist, que é a capacidade de torcer a fibra, e finalmente se montam essas bobinas para finalizar aí a produção do produto. Assim, até essa foto aqui é nos Estados Unidos. Essa foto já é nossa planta da Viapol em Caçapava, onde a gente faz uma parte do processo de fabricação aqui, que é o processo de cortar essas bobinas no comprimento das fibras, e ali embaixo dá para ver na foto embalar todo o produto. Então a gente tem orgulho aí também de fazer uma parte do processo aqui também. Nós temos laboratórios de última geração para fazer todos os ensaios necessários com as fibras lá nos Estados Unidos e também na Viapol. A Viapol é a única empresa brasileira fornecedora de produtos que tem essa prensa desenvolvida bem específica para ensaio de fibras, já adaptada totalmente à nova norma de concreto reforçado com fibras. Nós temos ferramentas de suporte para os nossos clientes, nós temos softwares de dimensionamento, nós temos aplicativos pelo celular, onde você consegue fazer uma conversão rápida entre uma solução com tela e com fibra. Esse aplicativo se chama Eucofiber Calc, quem quiser baixar, está disponível tanto para Apple quanto para Android, e é de graça. E o software para computador é um software mais complexo, onde você pode fazer o dimensionamento aí de um piso industrial desde o princípio, aí, utilizando as cargas e as demais variáveis necessárias para fazer um cálculo estrutural. Além disso, contamos com dezenas de publicações através do mundo e também aqui no Brasil, então toda a nossa equipe gerencial participa da indústria, participa do desenvolvimento de normas, está aí contribuindo, né, para a técnica desse produto. Nós temos histórico de obras de mais de 20 anos, ou seja, uma solução que você pode ir lá e ver que funciona há muitos anos, e isso a gente sabe que para a engenharia é primordial. O engenheiro gosta de ver aquilo lá funcionando há bastante anos, para ter mais confiança também na solução. Nós temos um livro de engenharia que já está traduzido também. Se alguém tiver interesse, pode pegar meu e-mail no final da apresentação, eu envio uma versão em PDF desse livro para quem tiver interessado. Essa minha apresentação é um resumo desse livro. E tudo isso que eu falei, gente, se resume aqui. Quando eu vou fazer a análise de performance de um produto, quando eu comparo a Tough Strand SF com uma fibra A, por exemplo, vejam que numa mesma dosagem, que nesse caso foi usado 5 kg por metro cúbico, eu tenho quase o triplo de performance. Então eu tenho que olhar a qualidade do material que ele proporciona para um custo-benefício que você vai estar utilizando. Não somente utilizar como referência o preço do produto. Você tem que olhar o quanto ele proporciona de qualidade para aquilo que você está pagando. E agora, gente, entrar um pouco mais na parte final da apresentação, vendo como a fibra funciona, o que ela proporciona, quais são as características, o que eu faço para ter uma boa fibra, como comprar essa fibra, quais tipos de obras eu consigo utilizar esse produto. Bom, primeiro e principalmente em pisos de concreto. Então esse é o principal tipo de estrutura, porque a gente está falando de uma estrutura isostática, que permite, né, ao concreto ter uma redistribuição de esforço. Eu não tenho momentos fletores muito pontuais, né? Os momentos são positivos e negativos de uma forma bem distribuída, e aí a fibra funciona muito bem. Então, falando em pisos de concreto, a gente tem várias aplicações que se diferem pelas suas cargas, mas conceitualmente é a mesma coisa. Tem os pisos de centros logísticos, que a gente está falando de cargas de empilhadeiras, de porta-pallets. Temos subsolos de garagens, estamos falando de cargas de veículos leves, calçadas,
radiez, que a gente está falando no caso de cargas lineares. Então, conceitualmente, tudo isso é piso de concreto, mas a gente difere um pouco a análise dependendo da carga dessa estrutura. Além disso, a gente pode usar em capeamentos de estruturas suspensas, como steel decks, capeamentos de laje pré-moldadas, né, aquelas lajes alveolares. A gente consegue fazer a capa de regularização substituindo a malha de aço pela fibra e também a proteção mecânica de impermeabilizações. Além disso, hoje a gente tem desenvolvido um leque ainda maior para a utilização. A gente vem usando as fibras em revestimento de fachadas externos, porque eu quero evitar fissuras, então a gente já mostrou como a fibra faz isso. Algumas peças pré-moldadas, como tubos de concreto, dormentes, tanques céticos, isso é possível. Paredes de concreto, que hoje é uma aplicação muito forte, muito grande no Brasil. E o concreto projetado, né? Revestimentos de taludes, túneis e tudo mais. Isso para vocês entenderem como a gente está falando aí um conceito um pouco prático de ver a fibra quando a gente vai comparar com a tela, nós temos muitos benefícios. Mas se eu pegar hipoteticamente 1 metro quadrado de uma placa de concreto, agora não vamos pensar em performance, eu quero entender que vocês vejam a dissipação da fibra no concreto. Quando eu coloco uma malha de 10 por 10, uma malha dupla, numa placa de 1 metro quadrado com 15 centímetros de espessura, e hipoteticamente eu pegasse essa tela e colocasse ela de forma linear, né, um fio atrás do outro, eu teria aproximadamente 40 metros de fio. Quando eu pego essa mesma placa e adiciono 4,5 kg por metro cúbico de fibra, e se eu hipoteticamente pegasse uma fibra e colocasse atrás da outra, eu teria mais de 3 km de filamento numa placa de 1 metro quadrado. Então, é para vocês terem uma ideia do emaranhado que você cria dentro dessa estrutura. O comportamento dessa estrutura vai ser totalmente diferente de um concreto armado ou um concreto convencional. A dissipação das tensões, da energia nesse concreto vai ser totalmente diferente. Eu tenho um aproveitamento muito maior da minha matriz. E é isso que vai conferir várias vantagens para esse concreto. A fibra ela não causa nenhuma variação no concreto significativa, apenas o slump. A gente dá essa recomendação sempre que for utilizar a fibra. Tomar um cuidado com o slump do concreto, que tem que ser ajustado através do meio de aditivos, nunca ajustando a dosagem de água, que isso pode afetar a resistência do concreto. A fibra pode ser adicionada diretamente no caminhão betoneira ou na esteira de agregados na usina de concreto. E aí, continuando falando as aplicações em pisos de concreto, né, quais são as principais vantagens que a fibra vai conferir em relação ao reforço estrutural com tela? Primeiro que eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra todas as etapas de construção num piso de concreto. Desde o lançamento ali com a bomba, até a laser screed fazendo o nivelamento e o adensamento do concreto. Depois entram os bambolês, né, que a gente chama, as acabadoras ali da cor verde, que vocês podem ver. E aqui no final, aqui na ponta, o operário já aplicando a cura química ali, finalizando a etapa de colocação do concreto. Então eu acho essa foto bem didática aí, uma visualização de um piso. E as vantagens são muito grandes, não só nas vantagens executivas, mas vantagens econômicas também para os clientes. Você tem uma redução significativa dos custos de mão de obra. Por quê? Eu pulo toda aquela etapa de transporte, montagem, preparação, colocação, conferência das telas. Tudo isso é eliminado. Eu estou entrando com a fibra já misturada no concreto e aplicando como se fosse um concreto simples. É muito mais prático e muito mais rápido de construir. Você acaba tendo também maior segurança, porque quando você não tem que transportar essas telas, corre o risco de algum operário ser cortado, a tela cair no pé de alguém. Então isso torna uma estrutura, no geral, mais fácil de construir. E esses são os benefícios. A economia entre substituir uma tela soldada por uma fibra sintética, hoje no Brasil, pode estar chegando em até 30% no valor do metro quadrado do seu piso. E não só a economia é o importante, você vai ter vantagens técnicas, você vai ter uma estrutura melhor do que o concreto armado, porque eu tenho um reforço tridimensional, eu tenho um controle efetivo de fissuração,
menor risco de desplacamento, com uma resistência ao impacto e à fadiga muito maior. Com isso, eu tenho uma estrutura menos suscetível à fissura, eu vou ter baixo custo de manutenção e também uma maior durabilidade, né, ao longo prazo, pois se eu não tenho manutenção em uma fibra que vai estar lá atuando, conferindo ponto de transferência de tensão, esse concreto vai ser muito mais durável de um concreto convencional. Antes de falar dos cases, gente, eu vou mostrar para você bem rápido a questão das normas. Foi lançado em fevereiro desse ano pela ABNT. Eu fiz parte do comitê de desenvolvimento, aí, coordenado pelo professor Marco Antônio Cano. Então, hoje nós temos um book de normas completos para a utilização das fibras no concreto. É um material aí muito relevante aí para a nossa indústria, que abriu ainda mais o leque de utilização desses produtos. No principal são 6 normas, né? 6 capítulos, vamos dizer assim, diferentes, cada um cuida de um assunto específico. Por exemplo, a 16935 da parte de projeto de estrutura em concreto reforçado com fibras. A 16940, por exemplo, é muito importante, que é a determinação da resistência da fibra, né, o limite de proporcionalidade, qual é a resistência residual que a fibra proporciona ao concreto, e é dessa norma que se extrai o parâmetro de performance que os calculistas vêm usando em projeto, tá? Então é bem importante, e é essa norma que a gente também ensaia na nossa planta. E aqui só mostrando para vocês um pouco do que eu falei, aí é todo o conceito de projeto. Quem tiver interesse em adquirir essa norma, eu acho que é bastante relevante. Esse fala um pouquinho mais do ensaio. O ensaio é bem complexo, tem que ter uma aparelhagem bem específica, conforme eu comentei. Eu acho que vale a pena aí, porque a gente vê as fibras se desenvolvendo muito mais nesses últimos 2 anos. O aumento dos custos do aço foram muito significativos. Então, pessoas que nunca tinham ouvido falar de fibras, por mais que existam ali desde o Egito Antigo, agora tem aberto aí a oportunidade para utilizar o produto. E aí, aqui eu quero mostrar para vocês as obras que nós temos realizadas, vários cases de sucesso, nesses últimos 8 anos, desde que a gente comercializa esse produto no Brasil, né? Eu começo aí com a nossa principal obra, e eu acho que foi até um grande divisor de águas comercial para a nossa empresa. Essa obra é o DCC Cajamar, também conhecido como CA35, é um galpão de 150 mil metros quadrados, ele foi construído 100% com a fibra sintética, como Tough Strand SF, como reforço estrutural. A solução inicial lá era a fibra metálica, e foi substituído aí, gerando uma economia de mais de 20% no valor do metro quadrado. Não só isso, esse projeto foi premiado nos Estados Unidos por ter atingido altos níveis de qualidade, né, e de níveis de planicidade e nivelamento. Então ganhou um prêmio na World of Concrete em Las Vegas, de 2019, com um projeto premiado nessa categoria de solução final com fibra. Então a gente tem muito orgulho, porque era uma estrutura desafiadora, altas cargas, foram instalados porta-pallets após, e a satisfação do cliente não podia ser melhor. Inclusive, estamos iniciando o fornecimento da segunda etapa desse projeto. Também vai ser ainda maior, quase 200 mil metros quadrados. Espero estar aqui de novo ano que vem, falando que a gente ganhou mais um prêmio aí nessa obra. Outro projeto interessante foi um centro de distribuições da Leroy Merlin, que fizemos em Cajamar, no ano retrasado. Lá usamos uma dosagem de 5,5 kg da Tough Strand SF. Lá era muito importante a resistência à fadiga. Vocês podem ver na imagem que não tem tela nenhuma, a fibra já está misturada no concreto, então a praticidade foi muito grande e o acabamento ficou excelente. Eles primavam muito por um acabamento bem polido, bem brilhante, foi atingido aí com o nosso material. Obras industriais pesadas, essa aqui é a cervejaria Petrópolis, que a gente fez lá em Uberaba. Todo esse pavimento externo foi feito também com a fibra, então lá tem bastante resistência ao impacto, não queriam nenhum tipo de fissuração, então a fibra teve que prover essa alta resistência, além da logística, porque a obra era um pouquinho afastada, então o fornecimento de tela estava complicado, foi montada uma usina na obra, né, para fornecer o concreto, então isso foi um facilitador bastante grande nessa solução.
Um hangar da Azul que foi feito em Campinas em 2018, altas cargas, né? Estamos falando de aviões, é um hangar de manutenção, então eu precisava de alta capacidade estrutural e agilidade na execução, e foi um projeto de sucesso. Isso também abriu várias outras frentes de utilização das microfibras em obras aeroportuárias. Pisos jointless, hoje a gente está falando no centro de distribuição do açaí, quando a gente utilizou alto espaçamento das juntas. Isso é uma propriedade bem legal e foi um divisor de águas também para a utilização de macrofibras no Brasil, onde foram utilizadas juntas de até 23 metros de espaçamento. Também temos cases em obras de radiez, esse é um residencial de médio padrão, feito em Salvador. Podem ver que é um sobrado, então as cargas lineares são até um pouquinho mais altas, mas toda a base dessa casa só tem fibra resistindo à estrutura. Concreto projetado, a gente fez uma parte do trecho norte aqui do Rodoanel, muitos túneis, né? Muitos túneis e pontes nesse trecho aí, que ainda não saiu, mas a gente forneceu lá em 2016, tivemos muitas vantagens, baixa reflexão dos agregados, a firma promove, né, essa melhor corrosão, e aí evitando também o risco de corrosão da armadura que pode acontecer nesse tipo de aplicação. Capas de laje, como eu mostrei para vocês, esse aqui é o Outlet Premium Itaquaquecetuba. Todas essas lajes aí da parte superior foram utilizadas somente as macrofibras para controle de retração, né, e fissuras, promovendo um reforço tridimensional. Grandes obras internacionais, esse é um estádio do time de Los Angeles de futebol, então a gente está falando de obras assim, de grandíssimo porte. Multinacionais, né, como a nossa matriz nos Estados Unidos tem fornecido para os principais projetos da Tesla e da Amazon, que estão numa expansão severa nos últimos 3 anos. Então a gente está presente aí nas principais grandes obras do setor mundialmente. E aí, só para concluir, queria mostrar para vocês que, além de todas essas vantagens, a gente está falando de um material sustentável. Não só por otimizar a estrutura do concreto, eu diminuo espessuras, eu diminuo quantidade de concreto, com isso eu diminuo queima de cimento, isso acaba sendo um ciclo legal aí para a nossa engenharia, mas em 2012, a Euclid, né, que é a nossa matriz nos Estados Unidos, desenvolveu um projeto completo de estudos para analisar as emissões de gases do efeito estufa, comparando toda a cadeia produtiva das telas até a utilização em obra e comparado com a macrofibra. E as reduções nas emissões de gases chegaram em até 50%. Então a gente está falando de 50% menos emissão de CO2 quando eu utilizo uma fibra sintética ao invés da tela de aço. Então, além de tudo, é um produto muito sustentável, que é o que a gente tem buscado bastante nos dias de hoje. Já que a gente usa bastante a natureza ali como exemplo para as nossas referências na construção, vamos cuidar dela, né? No máximo que a gente puder. E para concluir, sempre que pensar em concreto reforçado com fibras, temos que pensar nesse tripé. Você vai ter uma estrutura econômica, você vai ter um concreto com dutilidade, né, vou mudar aquele comportamento frágil, e uma estrutura mais durável, né, com menores custos de manutenção, porque eu vou ter um concreto menos suscetível a fissuras. Agradeço o tempo de vocês, agradeço por ter participado. Esse é meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, necessidade de informação adicional ou quiser o livro que eu apresentei, eu fico à disposição para isso. Obrigado, gente.